Amigos e amigas, vamos a mais uma edição do Web Jornal do Paulo Maciel. É o seu noticiário com informações resumidas e atualizadas para quem acessa os meus endereços na internet. Temos o blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, temos o facebook.com/Paulo Maciel da Rádio, o canal no YouTube Paulo Roberto Maciel, Instagram Paulo Roberto Maciel 6 /. Edição do Web Jornal do Paulo Maciel de domingo, dia 2 de janeiro de 2022. É o novo ano que está aí, que nós estamos começando a receber, né? Estamos começando a nos acostumar com ele no segundo dia 2 de janeiro de 2022, né? Ainda estamos nos acostumando, tem muita gente ainda falando 2021, de vez em quando escreve 2021 nas suas postagens, mas é 2022, hein? Vamos nos acostumar com o novo ano. Vamos lá então, hoje, dia 2 de janeiro, é dia de São Basílio Magno, São Gregório Nazianzeno e Santo Argeu. Estamos no período da Epifania do Senhor na Igreja Original de Cristo, a Igreja Católica Apostólica Romana. Bem, a fase da Lua, que começa neste dia às 15h33, é a nova, Lua nova, hein? Segundo dia do ano, faltam 363 dias para terminar 2022. O verão brasileiro começou no dia 21 de dezembro do ano passado. Janeiro é o primeiro mês do ano e estamos comemorando o Dia da Liberdade de Culto. O dia 2 também é o dia do sanitarista. E esse santo mais famoso é São Basílio Magno. Agora nós temos alguns indicadores da nossa economia, da economia brasileira, indicadores que norteiam nossa vida. O salário mínimo nacional passou a valer, neste mês de janeiro de 2022, R$ 1.212, segundo informação do presidente da República, Jair Bolsonaro. A taxa Selic, 9,25% ao ano. Inflação dos últimos 12 meses, medida pelo IPCA do IBGE, 10,74% até dezembro de 2021. Temos aqui indicadores da economia no Espírito Santo, no caso, o café. É o principal produto agrícola do estado, com a cotação excelente. Vamos ver os últimos preços praticados no atacado para a saca de 60 quilos do produto, ou seja, o produto em grão, no Centro de Comércio de Café de Vitória. Foi na quinta-feira, dia 30 de dezembro de 2021. O Arábica Bebida Dura, R$ 1.373. Arábica Bebida Rio, R$ 1.285. Conilon Bica Corrida tipo 78, R$ 787. Preço de fechamento dos negócios em 2021. Vamos ver agora o mercado financeiro em São Paulo, como fechou o mercado. Às vezes tem uns acréscimos mínimos nas cotações. Vamos ver aqui, cotação do dólar e da bolsa. Parece algum arredondamento em algumas divulgações, arredondamentos bem mínimos. Por exemplo, o dólar fechou em baixa de 2%. Cotado a R$ 5,57 na última quinta-feira, 30 de dezembro de 2021. Foi o último dia útil no mercado financeiro em São Paulo e no Brasil. A Bolsa de Valores fechou em alta de 0,69%. Alguns sites colocaram 0,7%. Quer dizer, quase 7% mesmo, né? 0,69%, marcando 104.822 pontos. Né? A Bolsa, então, com mais de 104 mil pontos.
Agora deixa eu falar para você, deixa eu hidratar minhas pregas vocais primeiro, que eu quero falar da Mega Sena da virada. A Mega da virada, hein? E aí, você apostou? Ganhou alguma coisa? Porque não tem prêmio só na faixa principal, tem prêmio na quina e na quadra também. E além do mais, houve 2 ganhadores na faixa principal. Será que você que está vendo o web jornal do Paulo Maciel não é um deles, hein? Vamos ver aqui as notícias da Caixa Econômica Federal, a informação. Bem, cada ganhador, houve 2 ganhadores, cada ganhador tem direito a mais de 189 milhões de reais. Olha, foram sorteadas pela Caixa Econômica Federal as dezenas da Mega da Virada, o concurso 2440, na última sexta-feira, 31 de dezembro de 2021. O sorteio foi realizado no estúdio da TV em São Paulo, TV Rede Globo, é isso? Em São Paulo, às 20 horas. As dezenas apuradas foram 12, 15, 23, 32, 33 e 46. Repetindo, 12, 15, 23, 32, 33 e 46. Houve apenas 2 ganhadores. 2 ganhadores na faixa principal de 6 números. Um é de Cabo Frio, no Rio de Janeiro, estado do Rio. Já estive 2 vezes em Cabo Frio. É um bom lugar para passar feriados, né? Cabo Frio, no Rio de Janeiro. Então, um ganhador de Cabo Frio, o outro é de Campinas, São Paulo. Campinas eu ainda não conheço. Já estive em São Paulo, em algumas cidades de São Paulo, mas Campinas eu não conheço. Então, nós temos parente em Campinas? Eu tenho parentes em Campinas? Será que não foi meu parente aí em Campinas que ganhou? Então, um ganhador de Cabo Frio, no Rio de Janeiro, e outro ganhador de Campinas, São Paulo. E cada um vai receber 189 milhões, 62.363 reais e 74 centavos. Com 5 dezenas, houve 1.712 apostas ganhadoras. O prêmio individual, deixa eu ver quanto é aqui, o prêmio individual para os acertadores dos 5 números. R$ 50.861,33, um bom prêmio. Com 4 dezenas acertadas, foram 143.494 apostas. Deixa eu ver aqui o prêmio agora. Prêmio para 4 dezenas. Você quer saber? Quem sabe se você fez aí? Já conferiu o seu cartão? R$ 866,88. A arrecadação total desse teste somou R$ 1.510.256.529. O próximo concurso, 2441, está marcado, está agendado para quarta-feira, 5 de janeiro de 2022, com um prêmio estimado em R$ 3 milhões. A aposta mais simples, com 6 números, custa R$ 4,50 e pode ser efetuada em casas lotéricas ou no site da Caixa Econômica Federal até às 19 horas do dia do sorteio. Na Mega da Virada, o prazo foi até às 17 horas, né? Não chegou às 19, não. O prazo para apostas foi até às 17 horas. E assim mesmo, houve cidades, como aqui em Colatina, em que as lotéricas fecharam mais cedo, 16 horas. Então, cada pessoa que aposta tem que procurar saber o horário de fechamento da sua lotérica de preferência. Agora, quem aposta pelo site é até às 19 horas. O site é loterias.caixa.gov.br. Olha, a probabilidade de acertar a cena, as 6 dezenas, com uma aposta mínima, é de 50.063.860. Já a quina, 154.518. E a quadra, a probabilidade é de 2.332. Olha, a Colatina tem aplicativo para reparos na iluminação, hein? A partir de agora, os moradores de Colatina podem solicitar reparos na iluminação pública por meio do aplicativo de celular Colatina IP, proporcionando maior agilidade e eficiência neste serviço. O aplicativo é
gratuito e está disponível para aparelhos com sistemas Android e iOS. Eu deixo tudo no meu resumo de notícias do dia, hein? É só você procurar no meu blog, repórterpaulomaciel.blogspot.com. No resumo de notícias de 2 de janeiro de 2022, você vai encontrar a notícia completa. Levantamento demográfico. IBGE prorroga inscrições para seleção do censo até 21 de janeiro. Vamos a essa informação que é importante, hein? As inscrições para concorrer às vagas temporárias do censo 2022 foram prorrogadas até o dia 21 de janeiro de 2022. São 183.021 vagas de nível fundamental para recenseadores, distribuídas em 5.297 municípios. Os recenseadores do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, atuarão diretamente na coleta de informações em mais de 70 milhões de domicílios. A Fundação Getúlio Vargas é a organizadora da seleção. As provas serão realizadas em todos os municípios onde houver vagas. O candidato poderá fazer a prova em local diferente do que ele selecionar para trabalhar no ato da inscrição. O IBGE reforça que as inscrições para os processos seletivos de 2020 e 2021 não serão válidas para o censo de 2022. A notícia completa no meu resumo de notícias, hein? Novo piso salarial, hein? Salário mínimo a partir deste mês aumenta aí, né? Para R$ 1.212. Era 1.100, agora 1.212. O salário mínimo de 2022 será de R$ 1.212. Esse reajuste está previsto no Orçamento Geral da União de 2022, aprovado pelo Congresso Nacional. A informação foi confirmada pelo presidente da República, Jair Bolsonaro. O valor entra em vigor a partir de 1º de janeiro de 2022. O presidente anunciou ainda que o Ministério da Saúde realizará nesta terça-feira, dia 4 de janeiro de 2022, deixa eu ver aqui, há uma audiência pública para discutir a vacinação de crianças. No dia 4 haverá audiência pública no Ministério da Saúde, onde autoridades serão ouvidas sobre a questão de vacinar crianças entre 5 e 11 anos de idade, conforme divulgou o presidente Bolsonaro. Ele também informou que uma medida provisória editada pelo governo federal vai facilitar a renegociação das dívidas de estudantes com o FIES, o Fundo de Financiamento Estudantil. Ok? Informação para você aqui no Web Jornal do Paulo Maciel. Vamos às notícias do Espírito Santo. Unidades públicas de saúde. Olha, 149 atendimentos em 2 dias. Esse foi o número de pessoas que procuraram a unidade de saúde do balneário de Pontal do Ipiranga, em Linhares, na sexta-feira, dia 31 de dezembro de 2021, e no sábado, 1º de janeiro de 2022. Grande parte da procura foi por causa de sintomas gripais. Shows de pirotecnia no Ano Novo no litoral espírito santense. Olha, apesar das restrições em muitas praias do Espírito Santo, houve queima de fogos de artifício, né? Houve show pirotécnico, queima de fogos no Réveillon 2022. Não adianta restringir, as pessoas têm que comemorar, sim, né? Comemorar a vida, comemorar a família, comemorar a fé, comemorar a amizade, e muito mais, né? Nós temos muita coisa a comemorar. Comemorar a vida, né? Mais um período, mais uma temporada. Houve pirotecnia nas praias, por exemplo. Vou citar algumas aqui. Praias de Itaipava, Piúma, Marataízes, Anchieta, na minha querida Vila Velha, minha segunda cidade, Guarapari, entre outras cidades. Foram verdadeiros shows de luzes e som, além dos gritos de boas-vindas ao Ano Novo, né? Esse bebê que nasceu
há 2 dias, o ano de 2022. Os banhistas capixabas e turistas também aproveitaram para cair na água. Na região norte capixaba, uma das praias mais requisitadas é Pontal do Ipiranga, que fica no município vizinho aqui de onde eu falo, né? Município de Linhares, município que é vizinho de Colatina. Tradição mantida na chegada de 2022 em municípios capixabas. Uma tradição que começou com a imigração, com imigrantes italianos, foi mantida em algumas cidades do Espírito Santo. Você sabe qual é essa tradição? Vou explicar aqui. É a tradição dos bons princípios. Crianças vão às casas, desejar um feliz ano novo e ganham doces. Que bacana, né? Atendendo as criancinhas, que legal. Tem algumas cidades onde essa é uma tradição que já vem dos imigrantes da Itália. Acidente com morte no norte capixaba. Infelizmente, nem tudo são flores. Então, temos aqui notícia de morte, de acidente. Vamos lá, vamos ver onde foi. No município de Boa Esperança, no extremo norte do estado do Espírito Santo, um motociclista morreu com a batida envolvendo a sua motocicleta e um automóvel. O corpo da vítima foi levado para o Serviço Médico Legal, o SML, de Linhares, a fim de ser liberado para sepultamento. Nossos pêsames à família. História da igreja. Olha, a igreja tem a missão de evangelizar o mundo. Você sabia? Você que está aí observando, você que é web espectador do nosso jornal eletrônico, a Igreja Católica possuía 40 mil quilômetros quadrados de terras, fruto de doações, fiéis que doavam. Tudo foi tomado em uma guerra comandada por Vítor Emanuel II. Somente a Condessa de Canossa doou várias cidades para a igreja que foram tomadas em guerra. O Estado Pontifício foi fundado no ano de 732. O Papa Pio IX, que tinha um exército de 10 mil soldados, na época, assinou a rendição para que não houvesse batalha e derramamento de sangue. Hoje o Vaticano tem meio quilômetro quadrado, gente. Olha só, de 40 mil, meio quilômetro quadrado, que consiste num pequeno estado dentro de Roma, a capital italiana. O Papa Pio XI assinou em 1929 o Tratado do Latrão com Benito Mussolini para manter esse pequeno território sede da igreja. Não há espaço nem para um aeroporto. A igreja precisa desse pedacinho de terra para salvar o mundo, disse o pontífice na época. A igreja recebeu de Cristo a missão de evangelizar o mundo inteiro. Ide pelo mundo e evangelizai, determinou Jesus. O Papa é o chefe de Estado e o Vaticano tem assento na ONU. No entanto, a igreja tem usufruto, mas não a propriedade, ou seja, não pode alienar ou vender os bens. Só pode usar, de acordo com o tratado internacional. Notícias rapidinhas. Estudantes Fiéis 2022 oferecerá 110.925 vagas. Do total, 66 mil serão no primeiro semestre e 44 mil no segundo. Instituições federais não podem exigir vacina contra a Covid-19, diz o Ministério da Educação, o MEC. Animais de estimação. Você tem animais de estimação aí? Começa a valer em Santos, São Paulo. Eu já estive em Santos, hein? Santos é uma bela cidade. Estive em Santos, estive em Guarujá, São Vicente. Começa a valer em Santos, então, a lei que permite cachorros na praia. Os cães deverão estar identificados por coleira ou plaqueta com o nome e telefone do tutor, ter a carteira de vacinação atualizada e comprovante de vermifugação também é preciso. Orçamento doméstico.
Planejamento e organização são fundamentais para sair das dívidas. Com a chegada de um novo ano, muitos aproveitam a época para reorganizar a vida financeira e adquirir novos hábitos para deixar sempre as contas em dia. Você está fazendo isso? Reorganizando o seu orçamento doméstico? Deficientes. Presidente Bolsonaro prorroga a isenção de IPI na compra de carro. Olha aí que bom, hein? Medida vale até o fim de 2026. Até 2026, para a compra de carros de até R$200 mil por pessoas com deficiência e por motoristas profissionais como taxistas. Parabéns! Pessoas portadoras com deficiência, portadores de deficiência e taxistas. Cai o preço do álcool combustível. A Agência Nacional do Petróleo, a ANP, fez um levantamento recente e verificou que em 19 estados brasileiros, incluindo o Distrito Federal, caiu o preço do álcool hidratado, álcool combustível. A pesquisa ocorreu no período de 20 de dezembro até o dia 25. O estado onde o valor teve maior queda foi Mato Grosso, com redução de quase 15%. O menor preço médio encontra-se em São Paulo, onde o litro do combustível está em R$ 4,90. O estado paulista possui as principais indústrias do setor. O estado com maior preço médio é o Rio Grande do Sul, com valor de R$ 7,00. O presidente da República, Jair Bolsonaro, editou uma medida provisória pela qual o fabricante de álcool pode vender o produto diretamente ao posto de combustíveis sem passar pela distribuidora. Com isso, facilita para que o preço caia. Uma medida muito positiva essa do presidente da República, Deixa eu ver mais aqui, mais informação importante. Ainda nesse setor de combustíveis, eu estava verificando na minha cidade. Eu falo aqui de Colatina, município da região noroeste do Espírito Santo, com mais de 124 mil habitantes. E eu encontrei aqui o preço do etanol, que é o álcool combustível, por R$ 6,39 e R$ 6,49 o litro. R$ 6,39 e R$ 6,49. Alguns postos, Eu não rodei todos os postos, não. Fui em alguns. Etanol, R$ 6,39 e R$ 6,49 na zona urbana. O diesel, R$ 5,21 e R$ 5,25. Já a gasolina, eu encontrei os seguintes valores pelo litro do produto: R$ 6,87, R$ 6,88 e R$ 6,89 em alguns postos na região urbana de Colatina. Vereadores de cidade catarinense proíbem exigência de passaporte vacinal. A Câmara Municipal de Lontras, em Santa Catarina, aprovou com 7 votos favoráveis e uma ausência e depois promulgou uma lei proibindo a exigência de passaporte de vacina anti-Covid-19. O prefeito não sancionou, deixando passar 15 dias, e o Legislativo, então, promulgou. Pela lei, aprovada com a maioria dos vereadores, fica proibida a exigência de atestado, certificado, comprovante ou passaporte de vacina em qualquer lugar do município. Segundo as informações, com isso, respeita-se o artigo 5º da Constituição, que diz que é livre a locomoção em todo o território nacional em tempo de paz, sem ficar exigindo esses certificados aí, Pelo amor de Deus. Vamos lá, deixa eu ver se eu tenho mais tempo aqui. O problema todo é o tempo, Aqui no Web Jornal do Paulo Maciel a gente tem que controlar muito, porque eu tenho muitas notícias. Vamos às manchetes do jornal A Tribuna, é o único jornal impresso do estado do Espírito Santo que circula nas bancas de jornais, lanchonetes e padarias. Eu tenho aqui as manchetes da capa do jornal de sábado, 1º de janeiro de 2022, primeiro dia do novo ano. Vamos ver o que saiu na capa do jornal A Tribuna, editado em Vitória,
capital capixaba. AT2. Superando desafios com diversão. Pedágio mais caro a partir de hoje. Países em busca de imigrantes brasileiros. 30 mil novos empregos e aumento de salário este ano no estado. Setores como comércio, indústria, construção civil, bares e restaurantes estão otimistas. Áreas que mais devem contratar são as de tecnologia, turismo, comércio e finanças. Erros na cozinha que colocam em risco a vida dentro de casa. Ano de emoções e desafios para a família dos quíntuplos. Família de Jaime, Benido, Bela e Laís, também a Beatriz, em momentos de lazer com os pais Jaime Reisen e Marina Mazelli, em Guarapari. É uma legenda de foto de capa. Mais de 70 shows na Marina. Mais de 70 shows na primeira semana do ano. Sim. Temos Flávia Mendonça, Rafael Boca e Renan de Castro. São shows programados aí para a primeira semana do ano. Em Papo de Família, o ano novo é uma possibilidade de reescrever sua história. Os desafios que chegam se tornam mais fortes. Nos tornam mais fortes, né? Os desafios que chegam nos tornam mais fortes. Religião. O Beabá da Bíblia explica a palavra de Deus para as crianças de forma lúdica e divertida. Família fica presa a ferragens. As ferragens em acidente provocado por adolescentes em fuga. Olha que coisa, hein? Adolescentes em fuga, então provocam um acidente e família fica presa às ferragens. Pelo amor de Deus, né? Agora, vamos falar sobre empregabilidade. Desoneração da folha para 17 setores é prorrogada até 2023. O projeto foi sancionado e está em vigor. O presidente da República, Jair Bolsonaro, sancionou a prorrogação até o fim de 2023 da desoneração da folha de pagamento das empresas de 17 setores da economia que mais geram empregos. A sanção do projeto de lei foi publicada no dia 31 de dezembro de 2021, data em que o benefício fiscal se encerraria no Diário Oficial da União. O projeto foi sancionado integralmente, sem vetos, e já está em vigor, hein? A iniciativa oferece um maior incentivo para a contratação de pessoal. O Ministério da Economia informou que o projeto sancionado tem capacidade de oferecer estímulos aos setores beneficiados à necessária retomada da economia, principalmente em face da diminuição de encargos fiscais a cargo dos empregadores. Olha, celebrações da Paróquia Sagrado Coração de Jesus, eu não consegui no site da Catedral, não havia lá a programação deste domingo, portanto eu só sei que sempre tem missa às 7 horas e às 9, né, e às 19 horas, aos domingos. 7, 9, 19. Mas eu não consegui o calendário, o cronograma, né? Quem vai celebrar, se vai ter mesmo essas 3 missas ou se vai ter mais, não sei. No site da Catedral não havia o calendário de missas deste mês de janeiro de 2021. Eu entrei ontem no sábado e não consegui. Bem, deixa eu ver mais aqui, estamos chegando já ao final, deixa eu ver se temos mais, dá para falar mais alguma informação. Sim, o presidente Bolsonaro faz um balanço do seu governo em pronunciamento e apresenta ações importantes para a população. O presidente Jair Bolsonaro fez na noite da última sexta-feira, 31 de dezembro de 2021, um pronunciamento em rede nacional de rádio e televisão. O presidente falou de imunização de crianças entre 5 e 11 anos, que isso só deve acontecer com autorização dos pais e prescrição médica. Então, é a opinião do presidente. Ele disse que não apoia o passaporte vacinal. Essa exigência de passaporte vacinal para tudo, ele não apoia isso. Eu também estou do lado do presidente nesse quesito. Ele também não apoia qualquer restrição àqueles que não desejarem se vacinar. É um direito individual, né? Tá certo o presidente.
A Constituição nos dá essa liberdade, o próprio governo também, né, nos dá essa liberdade. Ele defende que as vacinas para as crianças entre 5 e 11 anos sejam aplicadas somente com o consentimento dos pais e a prescrição médica. A liberdade tem que ser respeitada. Ele lembrou ainda a distribuição de 380 milhões de doses de vacina contra a Covid-19 neste ano pelo seu governo, né? Deixa eu ver se tem mais aqui sobre a pandemia ainda. Ele falou no pronunciamento, falou sim. O presidente destacou que o governo federal dispensou recursos bilionários para que estados e municípios se preparassem para enfrentar a pandemia. E voltou a criticar governadores e prefeitos por políticas de fechamento de comércio e restrição da circulação. Com a política de muitos governadores e prefeitos de fechar comércios, decretar lockdown e toque de recolher, a quebradeira econômica só não se tornou uma realidade porque o governo federal criou o PRONAMP, o Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, e o BEM, Benefício Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda, explicou o presidente. Ele disse que as medidas garantiram a preservação de mais de 11 milhões de empregos. Sobre o auxílio emergencial, ele também fez uma declaração, né? Ele disse que o auxílio emergencial foi citado como um benefício importantíssimo para, principalmente, os pauperizados, né? As pessoas mais pobres. Vamos ver o que ele disse sobre o auxílio emergencial. O presidente afirmou que 68 milhões de pessoas se beneficiaram com o programa do auxílio e o total pago somente em 2020 foi equivalente a 13 anos de gasto com o programa Bolsa Família no Brasil de um modo geral, né? O presidente afirmou que o ano se encerrou, o ano de 2021, com um saldo positivo de 3 milhões de novos empregos e 5 milhões de empresas abertas. Ele destacou no pronunciamento que o governo interrompeu uma série de meia década com saldos negativos. O presidente ressaltou a aprovação da Lei da Liberdade Econômica e a simplificação de normas regulamentadoras. Destacou os avanços da infraestrutura com as novas obras iniciadas no governo, a conclusão de obras de governos anteriores, como a transposição do Rio São Francisco e a reinserção do modal ferroviário no país, que eu acho importantíssimo esse modal ferroviário. Temos que destacar muito isso, hein? Ele falou ainda que o governo federal levou tranquilidade ao campo, flexibilizando a posse e porte de arma de fogo para o cidadão de bem. E passou o governo federal a investir no Brasil e não mais no exterior, com obras milionárias financiadas pelo BNDES, como acontecia anteriormente. Então, o governo passou a investir no Brasil e não no exterior. O presidente disse que na área de infraestrutura há mais de 800 bilhões de reais contratados pela iniciativa privada e que devem garantir a geração de milhões de empregos, hein? Agora em 2022. Isso é uma prova de que o governo federal conquistou a confiança dos investidores brasileiros e estrangeiros e isso possibilitará também a redução da inflação, consequência da equivocada política do fica em casa, que foi adotada aí pelos governos estaduais e municipais, né? A economia a gente vê depois, né? Esse pessoal que colocou essa situação do fica em casa, governadores e prefeitos, né? A economia a gente vê depois, fica em casa. O presidente é crítico dessa atitude aí do fica em casa, ver a economia, deixar a economia para o segundo plano, porque sem recurso financeiro também não há saúde, não há tratamento de saúde. Prova disso é que as vacinas custam dinheiro, né? Deixa eu ver se o presidente falou mais. Ele falou do pagamento do Auxílio Brasil com valor mínimo de R$ 400, que deve ajudar 17 milhões de famílias e acrescentou que durante seu governo foram entregues mais de
1.200.000 moradias por meio do programa Casa Verde Amarela. Sobre as chuvas intensas que atingem o estado da Bahia e o norte de Minas Gerais, o presidente afirmou que desde o início da calamidade determinou que o ministro da Cidadania, João Roma, e o ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, prestem apoio total aos moradores dos municípios atingidos. Chegamos ao fim do Web Jornal do Paulo Maciel, edição deste domingo, 2 de janeiro de 2022. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus. É o que eu desejo para todos vocês, meus amigos e amigas que acessam o blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com/Paulo Maciel da rádio, canal no YouTube Paulo Roberto Maciel, Instagram Paulo Roberto Maciel 6/.